Oi, gente, eu sou a Laís Selmer, sou paulistana, sagitariana, mãe de pet. Mentira, gente, eu falo mãe de pet porque, né, a gente sustenta ela e tal. Tem gente que não gosta desse termo, mas é o mais próximo da maternidade que eu cheguei, é um sonho ir mais pra frente. Eu sou formada em psicologia e em psicanálise, estou concluindo a especialização em terapia familiar e de casais. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho com gordofobia, que atravessa tanto o meu lado profissional quanto pessoal. Eu sempre fui uma mulher gorda, sempre sofri gordofobia por conta disso. E na minha formação, né, de psicologia, eu queria entender um pouco sobre o porquê, né, que as pessoas eram gordas, porque sempre ouvi dicas de dieta, sempre fiz dieta durante anos e nunca funcionaram, ou funcionavam por um tempo. E aí depois eu comecei a questionar se eu era normal ou não, e se eu não era, por que não? Então fui buscar na psicologia entender quais mecanismos, né, emocionais, de pensamento, comportamento, poderiam explicar. E na psicologia tem bastante estudo sobre o quanto que o nosso psiquismo se apresenta no nosso corpo, né? Na ciência psicossomática, eu estudei bastante sobre. Mas também eu me deparei com a psicanálise, que a psicanálise ela não entra no campo de dar nome como doença, como patologizar um tipo de corpo. Ela vai muito no encontro de estudar o porquê que o seu corpo é daquela forma. Tanto se você é uma pessoa gorda, ou você é uma pessoa magra, ou atlética, enfim. O corpo na psicanálise ele é visto como um corpo constituído inconscientemente. Então tem muito a ver com o seu verdadeiro eu. E aí então eu busquei a psicanálise para me aprofundar, né? Eu atendo na clínica desde 2016. Uma das minhas preocupações sempre foi ter poltronas que pudessem comportar o corpo gordo, porque no mercado é muito difícil. Tem poltronas que comportam só até 100 quilos, e aí a gente está falando de 100 quilos, mas uma pessoa que faz musculação, uma pessoa mais alta, pode ter esse peso e não conseguir, né, sentar na cadeira do psicólogo sem quebrar, né? E isso seria muito traumático. Então eu sempre defendi essa ideia de mobília acessível, um divã acessível para as pessoas, e comecei a falar um pouco sobre com os psicólogos da região, e aí fui ganhando notoriedade, porque eu publiquei e-book sobre, eu tenho um e-book Espelho, Espelho Meu, Quem Sou Eu tenho Sou Gorda e Daí, tem um que é Natal e Gordofobia, porque no Natal é uma época que as famílias acabam fazendo muitos comentários, né? Tá todo mundo ali comendo fora da rotina habitual, mas as pessoas gordas acabam sendo vigiadas, se sentindo vigiadas. Então eu escrevi em parceria com a nutricionista, uma amiga minha, Caroline Bartolo, e a gente publicou, foi muito sucesso. E eu trabalho nas redes sociais também desde 2016. Na época da faculdade, eu gostava de estudar sobre doenças de pele, vitiligo e as emoções, e como que a autoestima da pessoa, né, era manifestada. Mas eu tive uma experiência no estágio clínico que uma pessoa, uma paciente da universidade, ela ficou presa, né, numa catraca. E o comentário do professor foi: olha, isso pode ser bom porque ela vai parar de comer e vai emagrecer. E eu achei tão cruel o comentário dele, tão desumano, que ele não parou nenhum minuto para pensar o quanto que aquela mulher tinha vivido uma situação, né, vexatória, de dor também, porque, né, imagina, precisou bombeiro ir, né, para tirá-la de lá e tudo mais, o vexame, a dor, o constrangimento. Uma experiência dessa, ao meu ver, não pode ser positiva para ninguém. Isso me chamou bastante a atenção, o quanto que a acessibilidade do corpo gordo não é
visto como uma questão de saúde mental. E foi essa motivação que eu peguei e fui estudar a fundo sobre. Então, eu li sobre Foucault, o livro Vigiar e Punir. Esse livro, ele traz uma reflexão do quanto que o nosso corpo é punido quando a gente não obedece às diretrizes da sociedade. Então, ele traz a reflexão de castigos físicos, né, para penalidades, para crime, que antes as pessoas eram enforcadas, queimadas, né, degoladas, e hoje ela é privada de acesso e de liberdade. Porque se a gente for pegar essa situação dessa paciente, muito provavelmente ela pode desenvolver fobia social, né, não querer sair, ficar com medo de sair, se sentir inadequada para estar nos lugares. E a gente está falando de transporte público, que é um transporte que as pessoas precisam usar, né? Ainda mais as pessoas de baixa renda ou de classe média, elas precisam usar para ir para os trabalhos e tudo mais. Isso é uma problemática muito grande. Quando eu olho essa situação em casa com as leituras, me dá mais vontade de falar sobre o tema, de abrir os olhos das pessoas para isso, porque eu acho que muitas pessoas que não são gordas não conseguem entender que não é um sentimento, é uma sensação. A gordofobia, ela é um fato, ela é uma falta de espaço para aquele corpo, falta de acesso. E na clínica, eu já tive pacientes que precisaram fazer exames de ressonância magnética e precisaram ir para a Ípica, onde é feito exames em animais, porque não tinha nenhuma clínica que o equipamento suportasse o peso, né, da pessoa, o corpo da pessoa. Foi uma situação bem delicada e fiquei bastante sensibilizada, né, porque a paciente precisava fazer e realmente é constrangedor, vexatório. Acolhi para que ela pudesse realizar um exame e vi o quanto que é surreal, porque a gente ouve todo mundo falando sobre cuidados com a saúde da pessoa gorda, que não é saudável, mas quando a pessoa precisa de atendimento, ela não tem. Aconteceu também aqui em São Paulo, no hospital de campanha no Morumbi, na época do Covid, que uma pessoa foi buscar atendimento e não foi aceita porque não tinha maca, equipamento para medir, para aferir a pressão, para ela ficar ali e ser socorrida. Então, assim, quando eu participei de um mutirão sobre vacinação, foi muito pensando nisso, de que as pessoas gordas, elas já tiveram dificuldade na vacinação, porque para falar que você é gordo, todo mundo fala pelo olhômetro. Mas na época da vacinação, você tinha que ter um laudo médico provando que você era gordo, que você tinha MC. Então, assim, foi ridículo e absurdo. Mas também foi mais uma prova do quanto que as pessoas não estão preocupadas com a saúde da pessoa gorda. Elas querem só punir porque a gente não segue o padrão de beleza, o padrão social do que é considerado saudável, né, e normal para a sociedade. Então, no meu caminhar, eu fui muito buscando avaliar a questão de saúde mental, fortalecer meus pacientes psiquicamente na clínica, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar só na clínica, porque é um problema social, é um problema político também. Então, eu abri, né, a clínica Psicoplus, que é a clínica onde eu atendo dentro do conceito psicanalítico, e junto com outros profissionais, junto com a Gabi Menezes, que é uma outra psicóloga, nós criamos o perfil Saúde Sem Gordofobia, que antes era um grupo no WhatsApp de vários profissionais, indicando um para o outro os pacientes. A gente se divulgava, né, cada um na rede do outro, só que a gente viu a necessidade de crescer. E aí nós criamos um perfil, hoje tem mais de 800 profissionais credenciados de vários estados do Brasil, todos os estados do Brasil. A gente fez a ação do mutirão para que as pessoas tivessem um laudo para poder tomar a vacina. Nós postamos várias dicas de saúde, indicamos profissionais e incentivamos as pessoas a irem a atendimentos, porque as pessoas com receio,
elas acabam não indo. Eu vou contar uma situação que eu vivi de gordofobia. Eu fui ao ginecologista e eu queria saber como estava a minha saúde ginecológica. Quando eu entrei na sala desse ginecologista, ele falou assim, olha, você não deveria usar calça jeans. E aí eu perguntei se usar calça jeans tinha alguma questão de corrimento vaginal, enfim, né? Eu tava ali para ver saúde ginecológica. E aí ele me respondeu, não, é porque uma pessoa gorda fica muito feia de calça jeans, então você não deveria usar, você deveria usar vestido para não marcar toda essa banha aí. Eu fiquei muito pasma com aquilo, com aquela situação, e eu falei pra ele, olha, não pedi a sua opinião nesse sentido, eu quero saber da minha saúde. E aí ele pediu os exames, eu fiquei tão pasma naquele momento que eu não consegui nem denunciar, e eu acho que isso acontece muito com todo mundo. As meninas do Gorda na Lei, elas fazem um trabalho falando como a gente faz denúncias, né? Porque isso é ilegal, isso é antiético. Um profissional não tem o direito de fazer isso, isso é uma agressão. Eu fiquei muito assim, impressionada que eu não fiz nada. Mas quando eu peguei meus exames e estavam normais, eu fiz questão de voltar pra esfregar na cara dele. Esfreguei na cara dele, que tava tudo normal. Então assim, também tem isso, uma sensação de que as pessoas gordas têm que estar sempre provando que os exames delas estão normais. A gente não vê nenhuma pessoa magra, né, andando com um boletim médico para provar que tá bem, para as pessoas pararem de falar besteira. E eu voltei, né, nesse médico para mostrar, e ele viu os resultados, adivinha, ele ficou quieto, né, não tinha o que falar. E aí, assim, hoje eu procuro, né, fazer consultas com esses profissionais do Saúde Sem Gordofobia, porque a gente se sente mais seguro. Eu e a Gabi, a gente faz esse trabalho voluntariamente, então a gente faz quase a linha do John da série You, sabe? Stalkeia mesmo os profissionais para ver o que eles postam nas redes sociais, para ver se eles não são gordofóbicos e tudo mais, para poder colocá-los na lista e indicar para as pessoas. Normalmente a gente recebe indicação de outras pessoas que já passaram nesses profissionais. Aí a gente se sente um pouco mais tranquila, porque é uma pessoa gorda, né, dando feedback de atendimento. E isso tem um impacto imenso na saúde mental, porque além da sensação de inadequação que a pessoa tem, ela começa a se culpar e a se privar de cuidar da saúde dela por conta da agressão. Porque assim, é importante a gente trabalhar na nossa terapia pessoal, a nossa segurança, a nossa autoestima, só que vamos combinar todos os dias. Se todo dia você tiver que pegar o ônibus e entrar lá na catraca ou entrar por trás, porque você é uma pessoa gorda, se toda consulta médica você vai e o médico começa a te falar desaforo, não há ser humano que aguente, né? A gente precisa de uma transformação social a respeito disso. A gente precisa fazer algo a respeito disso. Por isso que o meu trabalho, eu conheci muitas pessoas incríveis, tanto da moda, porque a gente fala, roupa. Gente, roupa é tudo, roupa é identidade. Eu lembro muito quando eu era adolescente, que eu não achava roupa na seção feminina. Hoje eu tenho familiares, meninas que não são meninas com corpo gordo e também não acham, porque tá cada vez mais a escala tá menor, né? A escala de tamanhos. Não acham. E aí, o que eu recorria? A usar moda masculina, que era o que cabia, o que eu podia usar, mas não tinha nada a ver com a minha personalidade, não era o jeito que eu queria me vestir. E o jeito que a gente se veste é a forma como a gente quer se apresentar para o mundo, é a forma como nós queremos ser vistos, é uma liberdade de expressão. Então, quando a gente não tem roupa, e aí eu tô falando de calcinha, tem tamanhos, tem pessoas que usam tamanho 60 que não encontram calcinha. A gente não tá deixando essa pessoa ser pessoa. A gente tá tratando essa pessoa como se ela não fosse digna de vestir uma calcinha. Então isso é um problema político. E a gente está falando de 60,3% da população, segundo o IBGE, que são considerados acima do peso, que eles usam aquela tabela de MC
que, vamos combinar, não é muito fiel, né? Porque a tabela é peso e altura, mas você pode ter um índice corporal, uma massa corporal diferente, musculatura, enfim. Mas esse é o dado que a gente tem, ou seja, tem bastante pessoas gordas. As lojas teriam muitos consumidores, sim, né? Mas ainda me parece que a indústria do emagrecimento é mais lucrativa. Então, quando a pessoa chega no shopping com uma amiga e não acha uma roupa, talvez uma das soluções que se apresente para ela é tentar se encaixar. Só que a gente tenta se encaixar numa roupa. Isso é muito loucura, porque na verdade a roupa é construída, né? É muito mais fácil que a roupa caiba em você. E a gente tem um número grande do mercado. Eu conheço, né, a Flávia Durante da Pop Blues. Ela é incrível, ela traz uma feira para São Paulo, já fez em Campinas, de moda plus size. E assim, o número de pessoas que vão são 12 mil pessoas, né? Para mais. Ou seja, consumidor tem, né? Porque o mercado pode falar, não tem público. Tem sim, tem público, né? Todo mundo conhece alguém que é gordo, você que está assistindo o vídeo é uma pessoa gorda e adoraria chegar no shopping e comprar várias roupinhas, blusinhas, mas não tem. Então, assim, a gente recorre, né, ao e-commerce, que é na moda plus size é o que mais tem. A gente recorre, quem é de São Paulo vai lá no bom e velho Brás, atrás, garimpar mesmo. Só que assim, isso é o quanto que a sociedade mostra que nós estamos sendo punidos, se a gente for ver pela visão do Foucault, porque você entra no shopping e o shopping é para comprar roupa. A maioria das pessoas vão para comprar roupa, calçado ou na praça de alimentação, né? E aí fala, o gordo só vive na praça de alimentação. Claro, não tem roupa para ele comprar, eu vou comprar o quê? Então, assim, é algo que a gente precisa olhar com outro viés. A gente não pode tentar se encaixar num padrão que não é nosso. Se o seu corpo é gordo, ele tem um porquê ser assim, né? Se seu cabelo é loiro, se seu cabelo é ruivo, tem um porquê de ser assim. A gente precisa começar a entender como que é a nossa essência, quem nós somos, e parar de tentar se encaixar. O Freud, ele traz o conceito do quanto que a maior parte de nós somos neuróticos. E o que é neurótico? É uma estrutura psíquica, são pessoas que têm uma vontade de se enquadrar em padrões, e são pessoas que tentam se enquadrar nos padrões sociais, na cultura. Por isso que o dogma, as regras, são muito impostas na sociedade e a maioria obedece. E quem ousa constranger essas regras, quem ousa, né, não seguir, acaba sendo punido socialmente. E nós vemos o quanto que isso é refletido no conceito de gordofobia, porque a gente não tem ônibus para poder usar. Ir num voo de avião, se você tiver medo, esquece, porque você já vai ter que chegar lá pedindo um extensor. O banco mega apertado, né? É extremamente constrangedor. Tem algumas aeronaves que tem espaço à parte e tem outras que você tem que comprar 2 assentos. Então, assim, ou seja, para você ter um pouco de acesso, você precisa ter poder aquisitivo, né? E aí, quando a gente vê essas questões de transporte, tanto avião quanto transporte público, a gente mexe com outro viés, que é também empregabilidade. Muitas empresas acabam não contratando pessoas gordas porque a mobília não é adequada ou porque elas acreditam que essas pessoas não são produtivas. E isso porque não tem nenhum dado, tá, de pesquisa. Não tem nenhuma pesquisa que fala, não, pessoas gordas não são produtivas. Eu mesmo na minha clínica atendo várias pessoas gordas que são workaholics, trabalham pra caramba. Não tem nada de ser uma pessoa preguiçosa. Isso é um estigma. E aí, falando de estigma, eu aprendi sobre estigma lendo Goffman, né? Ele tem um livro que se chama Estigma. E estigma é qualquer sinal, qualquer marca, qualquer rótulo que chega antes de você. Então, por exemplo, quando a pessoa vê uma pessoa gorda, ela já parte do pressuposto que essa pessoa não malha, que essa pessoa come só fast food, que essa pessoa é isso, aquilo. Ela nem dá oportunidade dessa pessoa se apresentar. Isso acontece em todos os ambientes, né? Até mesmo na consulta médica. Às vezes chega lá e eles nem deixam a gente falar
o que que a gente come, o que que a gente não come, se a gente tem uma alergia ou não. Já vai falando, olha, para de comer hambúrguer, para de comer isso. E às vezes a gente nem come essas coisas. Então, isso tudo acaba movimentando essa onda que faz com que as pessoas sejam marginalizadas, as pessoas sejam desrespeitadas, e isso vai refletir constantemente dentro da vida social dessa pessoa. E como nós somos seres humanos, somos sociais, a gente viu quanto na pandemia nós sentimos faltas, né? Falta de socialização, falta de sair, de ver pessoas. Imagina você não podendo ir, né? Não podendo sair de casa, não se sentindo à vontade, porque vai ter olhares julgadores, né? Isso a gente trabalha muito dentro do ambiente psicoterapêutico, que é para poder fortalecer a pessoa para enfrentar isso. Mas isso não diminui que exista um problema social a respeito disso. Então, enquanto a gente continuar seguindo padrões sem questionar aquela eterna obediência, a gente vai continuar produzindo preconceitos. Não só gordofobia, como homofobia, racismo, intolerância religiosa. A gente precisa se abrir para entender, para questionar, para aprender e muito respeitar um pouco o que o outro é, o que o outro quer ser, né? As escolhas do outro. Quem somos nós, né, para determinar que tipo de corpo é saudável ou não? Quem somos nós para determinar o que é certo ou errado? A gente precisa aprender a dar liberdade para os outros e exercer a nossa. Por conta desses padrões que a gente fica repetindo sem questionar, muitas pessoas chegam e questionam sobre relacionamentos. Por isso que eu comecei a fazer a pós sobre família, porque uma das dores das pessoas é sofrer gordofobia dentro da família. E aí é aquela tia que nunca te vê e quer julgar seu prato, sua vida. É aquela pessoa que nunca tá com você, ou que está, mas você sente que precisa ser magra para poder atingir o padrão, o patamar que aquela pessoa colocou para você, para poder ser aprovada e aceita. Então eu tenho trabalhado bastante com famílias. Os pais, às vezes, eles projetam em nós, inconscientemente, os sonhos deles. Então, às vezes, na cabeça deles, ser magro é ser saudável, ser gordo você vai morrer. Por isso que eles ficam tentando fazer os filhos emagrecerem a todo custo. E às vezes as formas, né, não são muito legais. Às vezes é com insultos e tudo mais, aquela coisa de querer mandar. E se a gente for ver, desde quando a mãe vai no pediatra, o pediatra começa a falar: mãezinha, seu filho passou do peso, mãezinha, né? Gente, eu ainda não sou mãe, mas quando eu for, se o pediatra falar mãezinha, eu não sou sua mãe não, meu filho. Oxi, aí eu já falei meu filho. Mas, enfim, não sou mãezinha não. Então, é embutido na cabeça deles que é responsabilidade deles manter esse filho saudável, né? Tudo bem que às vezes o filho tá com 40, 50 anos, né? Mas para os pais é muito difícil às vezes romper esses tipos de cuidado. Então, eles sempre foram no médico levando o filho e estava gordo, o médico falava que o filho ia morrer, que era a responsabilidade deles. Então, eles, claro, quem é que vai duvidar do médico, né? Então, muitos pais acabam reproduzindo essa preocupação. Outros pais, né, querem que os filhos sejam iguais a eles. Então, às vezes, são pessoas muito preocupadas com estética, com os padrões de beleza, querem mesmo se encaixar, se enquadrar e acabam cobrando isso dos filhos, né? E isso faz muito mal para ambas as partes. Primeiro, os filhos não são extensão dos pais, né? Por mais que eles queiram, não são. São pessoas individuais, com escolhas individuais, né? E precisam viver a vida deles. E o filho, não tem um filho que não queira, né? No primeiro momento, corresponder às expectativas dos pais, porque os pais são as primeiras pessoas que a gente ama na vida.
E quando eu falo pais, é quem exerceu a função, né? Função materna, função paterna, quem cuidou de você. Porque a gente sabe que no Brasil, né, muitos homens acabam não criando os filhos, algumas pessoas foram criadas pelas avós, mas foram as pessoas que exerceram. E essas pessoas, não é que elas não amam os filhos, né? Pode acontecer também. Tem gente que tem um transtorno de personalidade aí que não consegue amar pessoas. Mas a maioria ama, só que aprenderam que precisam manter esse filho magro e saudável, né? E bem sucedido, a todo custo, senão é culpa deles. E aí eles ficam tentando atingir essa meta. E aí nisso, né, muitos pacientes acabam chegando para mim muito chateados, muito machucados, porque não se sentem bons o suficiente para os pais. E isso a gente vai trabalhando dentro da área clínica, né? Mas existe sim essa construção social que é refletida, porque os pais, né, da sociedade entendem, são orientados de que precisam colocar os filhos em padrões. É por isso que eu amo a psicanálise. A psicanálise, ela não tenta colocar ninguém em padrão nenhum. Dentro do trabalho psicanalítico, a gente vai percorrer o que está acontecendo com o seu inconsciente, quem é você, quais as fases que você já passou, você precisa de colo, de abraço ou de um empurrãozinho, o que você precisa para chegar onde você quer, né? Então por isso que eu amo a psicanálise, ela não vai te colocar em nenhum padrão. Não existe psicanálise do emagrecimento, né? Não existe psicanálise da cura gay, não existe, né? E nem pode existir. Ela foi construída para respeitar o indivíduo na condição de sujeito, ou seja, uma pessoa única com desejos próprios, né? E que precisa ser entendida ali dentro do contexto cultural também, mas dentro do contexto individual. Então, por isso que eu amo a psicanálise. Outra parte que eu acho que chega muito e que a gordofobia está sempre presente é o relacionamento amoroso. Então, muitas pessoas acabam se inscrevendo em aplicativos, né? Tentam encontrar outras pessoas. Tem umas que acabam encontrando pessoas que têm fetiche por pessoas gordas. Não é certo ou errado, mas às vezes a pessoa não tá buscando isso. Se a pessoa tá buscando, ótimo, achou, é isso. E também aparece bastante pessoas que estão buscando alguém para conhecer, mas sempre tem aquele medo do primeiro encontro e acaba falando na primeira frase ou na descrição: oi, eu sou fulana, eu sou uma pessoa gorda, principalmente mulheres, sou uma mulher gorda, tal, pra ver se a pessoa não gosta e já não vai no encontro. Porque já aconteceu também de relatos de pacientes e tudo mais, de pessoas que eu conheço fora da clínica, que foram no encontro e a pessoa falou: olha, eu não gosto de pessoas gordas, ou ai, você é tão bonita de rosto porque não emagrece. E é uma situação bem chata, porque, né, você tá ali com a foto do perfil, com a descrição, né? Vai quem quer, mas às vezes vem muito essa dificuldade de se relacionar. E aí muitas pessoas escutam: olha, se você quer namorar, você precisa emagrecer. Eu lembro que quando eu me casei, muitas pacientes, e eu casei na pandemia, então só postei uma foto lá do cartório civil. Ainda vai ter a festa, vou postar também. Muitas pacientes ficaram muito felizes assim, por mim, porque eu sou uma mulher gorda, e mostraram pra família: olha, a minha psicóloga é gorda e casou, e tá feliz e é amada, né? Então, assim, isso acaba inspirando pessoas que mulheres gordas podem casar, podem ser amadas, homens gordos também. Aquela coisa de que tem muitos homens até que gostam de mulheres gordas, se sentem atraídos, mas por conta daquela coisa que até tem no machismo, os homens um zoarem o outro, eles acabam saindo
com mulheres gordas, mas querem que fique no sigilo, né? E aí, pelo amor, né, gente? Ninguém merece isso. Né? Nós somos dignas de sermos assumidas, de ser levadas por altar se quisermos, né? Se não quiser ir pro altar também não vai, porque a vida é sua, se relaciona como você quiser, mas assim, dentro do que é digno para você, dentro do que você acha que é digno para você. Então isso aparece muito, também aparece pessoas que tentaram ir em algumas baladas e não puderam entrar. É surreal isso, mas acontece. E eu sou paulistana, né? Como eu falei no vídeo, a gente tem em São Paulo 50 mil baladas. São Paulo é noite. E imaginar que uma pessoa vai em uma e não pode entrar porque é gorda é bem esquisito, assim. É surreal isso acontecer no século XXI, mas acontece. Então, eu vejo que também é uma necessidade de trabalhar muito essa questão de que nós podemos ser amadas e a gente não precisa ter um corpo ou um padrão de beleza X para merecermos esse amor. Nós, na nossa essência, merecemos ser amadas e respeitadas. Só que isso precisa acontecer, né, muito um amor próprio primeiro, porque muitas mulheres acreditando que ninguém vai gostar delas porque são gordas, acabam entrando em relacionamentos abusivos, que muitas vezes têm agressão, violência doméstica, e ficam nele porque a sociedade inteira fala, mas ele gosta de você mesmo você sendo assim, como se ser gorda fosse um defeito, né? Tal ponto de você ter que viver uma relação abusiva, e isso não é. Então, eu vi muito na clínica, eu nunca fui muito para a área social na época acadêmica, fui depois que eu vi o quanto que a área social reflete na clínica, reflete no indivíduo, né? Refletia nas pacientes, nas pessoas. Eu lembro muito, assim, de pessoas querendo ir para praias, para piscina, e aí de repente começou uma onda de influenciadoras, de modelos gordas, publicando fotos. Isso ajudou sim muitas pessoas a se identificarem, porque quando a gente liga a TV e a gente vai assistir uma telenovela, muito raro tem uma pessoa gorda, né? Assim como pessoas negras, assim como pessoas brasileiras, tem muito um estereótipo, né? De um tipo só de corpo e beleza brasileiro, sendo que o nosso país tem uma miscigenação imensa, né? A gente nunca vê pessoas morenas, não. É sempre pessoas muito brancas, loiras, tem sempre um padrão. E a gente olha aquilo e a gente tenta fazer com que aquilo seja real para nós. Quando na verdade a gente precisa, hoje tem um movimento buscando representatividade, que é você ligar a TV para assistir uma telenovela e ver uma personagem que se parece com você. O que me deixa um pouco irritada é que sempre a personagem gorda tem alguma questão. E, gente, não é todo mundo que é gordo que tem baixa autoestima, não é todo mundo que tem problema no relacionamento. Acontece bastante por conta da gordofobia, mas as pessoas vivem, elas trabalham, elas fazem as coisas, elas são bem-sucedidas. E a temática é sempre, sempre, sempre a mesma, né? A gorda engraçada, a gorda porca, é um saco de ver isso. Eu gosto muito do trabalho da Agnes, que é tamanho grande. Ela escreveu O Peso e a Mídia, ela fez uma pesquisa sobre a mídia e ela fala bastante sobre isso. Gosto da Jéssica Balbino também, que são pessoas que me inspiraram bastante nas leituras. Já trabalhei com elas em alguns momentos. E assim, a gente vê refletido em todos os lugares o quanto que o corpo gordo é massacrado e marginalizado, né? E estigmatizado. Então, assim, tem o gordinho mal-humorado, gente. Tem o gordinho que é triste. Nem todo gordo é feliz. Mas sempre tem aquela coisa do gordo ser o piadista e tudo mais. Quando a gente vê isso dentro do aspecto da psicanálise, eu vejo muito como um mecanismo de defesa, né?
dos humoristas gordos e tal. Porque sempre vai vir a mesma piada. Então, quando ele conta a piada, é uma mensagem ali sublinear, falando, olha, essa piada eu já sei, eu já escutei, né? Só que hoje eu vejo o quanto que a gente precisa não parar de fazer piadas, mas assim, entender as consequências dos nossos atos, né? Das nossas falas. E se responsabilizar pelo que a gente diz. A gente, às vezes, não sabe o peso do que a gente diz para uma pessoa. Tem várias pessoas que fazem cirurgias plásticas. O Brasil, ele tá ali pau a pau com os Estados Unidos, segundo o Instituto de Cirurgias Plásticas. Ele tá perdendo, assim, por um número pequeno mesmo de cirurgias. Então, assim, são várias pessoas, né? Tem uma pesquisa da Unifesp que eu publiquei no meu Instagram, que fala bastante sobre o quanto que as certidões de óbitos pós-lipoaspiração são questionáveis. 93% delas foram preenchidas incorretamente ou fora dos padrões do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Ou seja, dá uma sensação de que é muito omisso essa questão dos óbitos. A maioria dos óbitos eram de mulheres casadas, né? Eu até escrevi quanto de nós vamos morrer para a gente entender o que está levando essas pessoas à morte, porque dentro desse número teve médicos que fizeram a cirurgia e fizeram o atestado de óbito. Isso é um procedimento antiético. Quando você morre numa cirurgia, quando você morre, não, você não vai morrer não, pelo amor de Deus, bater aqui na madeira. Mas se alguém morre numa cirurgia, um outro médico legista precisa fazer o atestado de óbito, justamente para ser uma coisa certa, ética, né, para não ter nenhuma omissão. Então, quando a gente vê que médicos preencheram esse atestado de óbito, a gente vê o quanto que tem dados aí omissos, e eram procedimentos de lipoaspiração. Não ficou claro se essas pessoas morreram devido ao procedimento, mas elas morreram após o procedimento, né? Alguns meses depois, porque os dados foram preenchidos incorretamente. Isso faz a gente olhar com desconfiança para a cirurgia plástica. A maioria dos médicos que fizeram a cirurgia não eram cirurgiões plásticos, eram de outras áreas. Então, assim, em nome da beleza, as pessoas estão morrendo, as mulheres estão morrendo, né? Então, a gente precisa olhar para isso com preocupação, porque quando a gente olha no Instagram, a gente vê o resultado da lipoaspiração, mas a gente não sabe como que é o procedimento. Ninguém fala sobre os riscos, sobre o pós-cirúrgico, o que pode acontecer. Teve uma manifestação de bichetomia que as pessoas secaram as maçãs do rosto, e eu vi uma dermatologista falando que esse é um processo que acontece com o nosso envelhecimento natural. Ou seja, as pessoas anteciparam esse processo de envelhecimento natural para todo mundo ficar com a cara igual, porque, gente, tá todo mundo com a cara igual. Aqui sobressaltada, ossada, e aqui um rosto quadrado, assim. Aí daqui a pouco, daqui a alguns anos, sai outra moda de rosto, aí vai lá e enche o rosto. E gente, a gente tá toda hora se cortando, tirando pedaços nossos para se encaixar. Então, isso é pressão estética. Porque tem gente que fala, olha, a gordofobia é uma coisa, e realmente, a gordofobia é uma coisa, é falta de acesso ao corpo gordo. E a pressão estética é algo que nós sofremos porque a gente tem um padrão inatingível de beleza. Mas a pressão estética também mata, assim como a gordofobia, né? As duas coisas, a pressão estética acaba alimentando a gordofobia também. Então a gente precisa falar disso e a gente precisa olhar os dados. Tem estudos mostrando e a gente não olha, a gente olha o antes e depois no Instagram e fala, ai, que legal, olha essa barriga, que perfeito. Eu vi também um vídeo sobre uma loja de moda, como que eles fazem para aumentar o bumbum, eles colocam enchimento e tal. Ou seja, o corpo perfeito não existe, ele é totalmente alterado e tratado. E aí a gente olha aquilo toda hora e a gente esquece dos bastidores. A gente acha que aquilo é real e que a gente precisa atingir para poder ser amada, para poder ser aceita pelo pai, pela mãe, para poder ter um emprego bem sucedido, para poder ter um namorado, uma namorada, um parceiro.
para poder ter amigos, porque tem gente que acaba se isolando mesmo. E outra coisa, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês têm um amigo gordo e vai chamar esse amigo pra poder sair, você olha no restaurante onde você vai levar. Se for aquelas cadeirinhas malditas de plástico, pelo amor de Deus. Porque assim, eu vou te falar, aquelas cadeiras malditas, elas sempre caem. E se você fizer um churrasco e comprar essas cadeiras, tirar essas cadeiras, e a pessoa cair lá, você vai ficar sem graça também. Então, vamos pensar no amiguinho, né? Tem umas cadeirinhas baratinhas de ferro também, tem, né, umas coisas. E olhem os lugares, porque, por exemplo, teatros, mesmo em São Paulo, são poucos que têm acesso, e os que têm acesso faça-me rir, né? Cabe um bem gordinho, bem inho, né? Não cabe uma pessoa que é chamada gordo maior. Não cabe. E também a pessoa vai sentar lá, vai com você. Aí ela vai sentar lá na zona L, e você vai sentar no negócio A, longe da pessoa. Então, assim, olha isso, porque isso é respeito, né? Isso é empatia. E se vocês que estão assistindo o vídeo e não são pessoas gordas, e vocês começarem a pedir também, vocês vão unir isso com uma causa, né? Porque a gente precisa se unir, né? Nós somos humanos. E se você tem um amigo, um parente, né, ou uma pessoa gorda, vamos começar a reivindicar assento, porque teatro é cultura, cinema é cultura, cadeira de universitária também não tem. Muito raro. E sempre quando tem um infeliz que quer sentar lá, folgadão, espaçoso, achando que, legal, gostei dessa cadeira. Não, essa cadeira é para uma pessoa que precisa. Né? Na ausência você pode usar, mas é uma cadeira própria para pessoa que precisa. Eu já vi também em metrô muitas pessoas tentando tem a cadeira separada para pessoas com necessidades especiais, inclusive pessoas obesas, e às vezes a pessoa senta e sobra tipo um espacinho, e aí sempre tem alguém tentando lá apertar a pessoa gorda para poder caber. A gente precisa ter a humanidade, né? Empatia, se colocar no lugar do outro e respeitar. Então, não só com o amiguinho no trem, gente. Deixa o amiguinho lá, sentado, em paz, né? Pensa se fosse com você não ia querer ninguém te espremer. Então, são coisas que, assim, do dia a dia, porque às vezes as pessoas falam pra mim: Laís, eu não quero ser gordofóbica. Eu quero ajudar. E tem coisas que acontecem com pessoas gordas que as pessoas magras ficam sensibilizadas, porque tem coisas horríveis que acontecem. E você pode fazer parte de um movimento de respeito a corpos dissidentes, a corpos que não são padrões, não só corpos gordos, mas pessoas com necessidades especiais. A gente precisa começar a cobrar isso, né? Acessibilidade, respeito. A gente precisa, né? Não basta só não ser homofóbico, só não ser, né? Não querer ter uma conduta racista. A gente precisa começar a se colocar no lugar e até um movimento pessoal e político também, né? Porque quando a gente fala de política, parece que só tem a coisa das eleições. Não, mas a política é no dia a dia, né? É você falando: olha, preciso ter um assento aqui. Meu amigo vai vir nesse restaurante, só vou vir se ele poder caber aqui, né? Então, esse movimento que todos nós podemos fazer é de transformar o mundo em um lugar melhor para todos, né? Para todos que a gente ama, pra gente e para quem a gente respeita. Eu acho isso muito importante. Eu, como uma pessoa gorda, tenho, claro, 1000 amigos magros, e muitas vezes eles não sabem quais são as minhas necessidades, e nem sempre eu fiquei falando com eles sobre. Mas eu pensei em fazer esse vídeo para que todos soubessem. Então essa coisa do assento é importante. Por exemplo, eu já chamei um amigo uma vez para ir comigo numa feira plus size. E aí ele falou assim: pra que eu vou? Não vai ter roupa pra mim. Eu falei: oxi, condenado. Eu fui com você tantas vezes no shopping, não tinha roupa pra mim.
E eu fui com você. Então você vai sim, não tem escolha não. Sagitária com ascendente leão, gente, é assim, fogo no zóio. Então assim, pensa, né, se era aflitivo pra ele ir a um lugar que ele não ia encontrar roupa alguma, como que é pra uma pessoa gorda que sempre vai no shopping e nunca tem uma roupa pra vestir, né? Às vezes quando eu vou com a minha mãe, ela gosta de dar palpite ainda nas minhas roupas e ela fica, não sei o quê. Aí eu falo, mãe, é uma loja de shopping, não vai ter o meu tamanho. E ela fica lá brigando com as vendedoras, tem que ter o tamanho da menina. E isso é importante, porque meu dinheiro, meu trabalho, meu suor, meu trabalho aqui, proletariado, paga imposto como todo mundo, né? Então, assim, eu também quero consumir, todos nós queremos, e nós queremos respeito, né? Dignidade, sermos vistos como humanos, não só como uma aberração, porque às vezes é isso que parece. A pessoa gorda é uma aberração que só come, né? Eu falei que, brincando uma vez, claro, que a gente devia fazer um protesto todo mundo pelado, já que não tem roupa pra gente, né? Porque pelado e parar de pagar imposto aposentar, porque se o mercado de trabalho considera a pessoa gorda improdutiva, então nos aposenta. Aí eu quero ver eles não mudarem o conceito, porque, né, o nosso imposto é bem-vindo. Eu hoje também faço parte de um movimento da cultura gorda, que busca um pouco de pautas políticas, de direitos e tudo mais, porque a gente precisa trabalhar em todas as esferas. E eu sempre busco apoiar todas as frentes possíveis, porque nem só de insights vive o homem, né? Ou seja, você vai na terapia, você vai se sentir super bem, só que, né, o ônibus ainda vai continuar apertado. Então, a gente precisa trabalhar também no campo social. E aí eu vou sempre engajando na medida que eu posso, né? Porque a gente trabalha pra caramba. Na medida que eu posso, para poder fortalecer o movimento cultural, o movimento político e também levando saúde mental para as pessoas gordas, respeito e dignidade. Bom, gente, esse canal lindo, maravilhoso é meu mesmo. Eu convido vocês para seguir, né, esse canal. Já curte o vídeo, dá um like. Pode me mandar angústias, medos, solicitações, felicitações, né, inbox. Também me sigam no Instagram, Laís Selman, para vocês conhecerem mais do meu trabalho. O Saúde Sem Gordofobia, para você, né, achar uns médicos legais lá. Se não tiver lá, você pede pra gente, que a gente caça, a gente stalkeia o povo aí, a gente acha. E, né, eu vou estar sempre aqui falando sobre gordofobia, saúde mental, autoestima, pra poder ver, gente, se a gente abre a cabeça do povo. Então, assim, curte meu vídeo, já manda no grupo da família, viu? Tipo, olha, gente, que psicóloga simpática, tão bonita. Dá uma olhada, tão engraçada, divertida. Já manda lá, entendeu? Pra gente crescer o canal, crescer a luta e eu continuar ajudando vocês. Também podem mandar sugestões de temas. Beijo! E, gente, dando nome aos bois, tá? A Psicoplus é um projeto meu, conta com serviços como psicoterapia individual, de casal, família, supervisão de casos clínicos, tá? Tenho bastante tempo aí de formada, tenho orientado psicólogos, né, em atendimentos, não só sobre gordofobia, mas atendimentos clínicos com outras pautas. E o Psicoplus tem os e-books, né, então, Espelho, Espelho Meu, Quem Sou Eu, Sou Gorda, e daí? E Natal e Gordofobia, que é também um negócio para mandar no grupo da família, viu, gente, esse. E eu atendo online e também presencial em Santo Amaro, no Alto da Boa Vista, né? Se quiserem ir lá um dia conhecer, tomar um café, a gente toma. Faço palestras, né? Adoro, gente, adoro falar, vocês já perceberam, né? E o Saúde Sem Gordofobia é um catálogo de profissionais que eu faço junto com a Gabi Menezes para que você tenha acesso à saúde.